Eleições 2020. Oferecimento. Voto na Nissan Frontier. Toma cabine dupla mais vendida de João Pessoa. Bom dia, são 10h50. Estamos começando o último debate antes do primeiro turno das eleições entre candidatos à Prefeitura da capital, com transmissão ao vivo na TV Tambaú e no Portal T5, que são empresas da rede Tambaú de Comunicação. Além disso, também estamos transmitindo através das nossas redes sociais. A nossa missão aqui é dar ao eleitor a oportunidade de escolher melhor em quem votar no próximo dia 15. Escolher quem vai comandar a capital do estado pelos próximos 4 anos, o que é uma grande responsabilidade. Por isso, peço aos convidados que sigam as regras e que mantenham o bom nível de debate, sem ofensas pessoais. É uma honra tê-los aqui e também contribuir com a democracia. A imprensa tem essa importante função. Convidamos para o debate os 11 candidatos de partidos que têm representação no Congresso Nacional. E a gente começa apresentando todos eles por ordem definida em sorteio. Nilvan Ferreira, do MDB. Rui Carneiro, do PSDB. Ítalo Guedes, do PSOL. Agora, João Almeida, do Solidariedade. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade. Raoni Mendes, do Democratas. Cícero Lucena, do Progressistas. Agora vamos à candidata Edilma Freire, do Partido Verde. Anísio Maia, do Partido dos Trabalhadores. Os candidatos Valber Virgulino e Ricardo Coutinho também foram convidados. O candidato do Patriota, Valber Virgulino, nos enviou uma nota por meio da assessoria de imprensa informando que não compareceria hoje ao debate por conta do desgaste físico oriundo da maratona de compromissos que tem cumprido na agenda. E, apesar da assessoria do candidato Ricardo Coutinho ter confirmado a participação em nossas reuniões, ele não enviou nenhuma comunicação sobre a sua ausência hoje em nosso debate. Agora, antes de dar início a esta rodada de perguntas, vamos às regras deste primeiro bloco. O debate propõe um confronto direto. Os candidatos perguntam entre si. O tema é livre. Cada candidato pergunta e responde uma vez. O primeiro a perguntar foi definido em sorteio. Ele será também o último a ser questionado. Tanto o candidato que pergunta quanto o que responde deverão estar no centro do cenário. A pergunta pode ser feita em até 30 segundos. O adversário terá 1 minuto e meio para responder. Disponibilizamos mais 1 minuto para réplica e 30 segundos para tréplica. E como foi definido em sorteio realizado hoje pela manhã, o primeiro a perguntar será Raoni Mendes, do Democratas. Candidato pode ir até o centro do estúdio e escolher com quem você quer debater agora. Candidata Edilma Freire. Candidata Edilma Freire, do PV, pode se dirigir até o centro do estúdio. Com calma, com tranquilidade, pode se dirigir ao centro do estúdio. Enquanto isso, lembrar ao candidato Rui Carneiro que ele tem até 30 segundos para fazer a pergunta. Raoni Mendes, perdão. Edilma, você teve a oportunidade de passar 8 anos no governo e vimos e acreditamos que, infelizmente, as compras de frutas e verduras são feitas de outros estados. Qual é o motivo de acontecer isso em João Pessoa? Diante de uma pandemia, nós sabemos a necessidade de melhorar isso comprando diretamente em nossa cidade. O que é que acontece que as frutas e verduras de nossa cidade é comprado em outros estados?
Candidata Edilma Freire, do PV, tem 1 minuto e meio para a resposta. Candidato, toda e qualquer aquisição da nossa prefeitura, especialmente aqui da Secretaria da Educação, é feita através de uma licitação transparente e muito bem aparelhada e acompanhada e estruturada. Então, as empresas que ganham são elas que fornecem com responsabilidade, com transparência, oferecendo às nossas crianças a melhor alimentação. Uma alimentação premiada que, inclusive, na pandemia tem salvado vidas. Nós temos alimentado 65 mil crianças todos os dias, de segunda a sexta, nas nossas escolas, nas nossas creches, com acompanhamento de nutricionista, que inclusive João Pessoa tem 27 nutricionistas acompanhando essa alimentação. Agora eu quero dizer com satisfação que 50% da nossa aquisição da merenda escolar, dos recursos federais, é investido na agricultura familiar. São produtos da agricultura familiar, do pequeno agricultor, gerando mais fonte de renda para aqueles que produzem na roça. E é dessa forma que a gente quer continuar olhando João Pessoa, fazendo uma João Pessoa do futuro com seriedade, com carinho, com investimento, como a gente tem feito durante todo esse período que estive secretária de Educação. É a maior rede de creche, com 5 refeições para as nossas crianças, é 26 alunos na educação integral, é o carinho, é a responsabilidade, é o desenvolvimento de uma política que é essencial para a garantia do desenvolvimento de uma família, de uma criança, de uma nação. A educação, eu costumo dizer, que é a mãe de todas as outras políticas. E tive a honra de gerenciar aquilo que é mais essencial de uma cidade, que é a Secretaria de Educação. Tempo esgotado, agora Raoni Mendes, do Democratas, tem 1 minuto para a réplica. Infelizmente, candidata, não é isso que diz os produtores locais, principalmente da nossa Gramame. Eles não têm espaço na compra direta local. Nós vimos que o SECAF ali no José Américo se arrastou durante 6 anos e hoje acontece que toda a rede de educação, toda a rede de saúde compra, de fato, de outros estados toda a sua produção. Basta andar na cidade, andar na Ceasa, andar nas feiras livres, que não é essa a realidade. Assim como comprovei quando ela falou do Timbó, a mentira que foi colocada e mostrei diretamente. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de mostrar a você, lá no meu Twitter, no meu Instagram, o descaso que é a área da educação com transporte público para as pessoas com deficiência. Toda a frota no pátio da secretaria, da prefeitura, está lá aos escangalhaços. Infelizmente, nós não podemos dar a oportunidade de mais 4 anos para quem conversa muito e a prática é totalmente diferente. Felizmente, essa não é a verdade. Edilma agora tem 30 segundos para a tréplica. Gerenciei o 2º maior orçamento dessa cidade, com transparência, com carinho e com respeito. E é com esse grande exemplo que eu quero olhar para o futuro, na certeza que nós temos o melhor caminho, o caminho que vai evitar o retrocesso, o caminho que vai evitar a insegurança, cuidando daquilo que é essencial, que é as nossas crianças, que é os nossos idosos. Sou filha de agricultor, candidato, e jamais iria me furtar a ajudar aqueles que tanto contribuem com essa cidade, mas a gente tem que fazer com responsabilidade e com transparência, atendendo às normas de uma licitação. Eu agradeço agora ao candidato Raoni Mendes, que pode retornar para o lugar. Edilma, você pode permanecer no centro do estúdio. Afinal de contas, agora é a Edilma Freire quem vai escolher um candidato para fazer a pergunta, para questionar. Lembrando que só não pode ser questionado neste momento o Raoni Mendes, do Democratas, já que ele deu início a essa abertura de perguntas. Ele será o último a responder neste primeiro bloco, de acordo com as regras. Edilma, com quem você vai debater nesse momento? O candidato Carlos, da Rede. Carlos Monteiro, da Rede Sustentabilidade, pode vir até o centro do nosso estúdio. Lembrando que a candidata Edilma Freire tem 30 segundos para fazer a pergunta. Nós sabemos que nós mulheres somos maioria do eleitorado. Então, é importante a gente perceber que ainda temos uma pequena representação no mundo da política. Eu queria saber, candidato, qual é o seu ponto de vista com essa representação feminina na política e quais as suas políticas para fortalecer as mulheres da nossa cidade? Eu sou pai de família. Atenção, candidato. O seu tempo vai começar a contabilizar a partir de agora, lembrando que o senhor tem 1 minuto e meio para dar essa resposta. Sou pai de família, pai de 2 filhas. Tenho uma posição muito ativa na sociedade civil. O ano passado, acredito eu, de todos os candidatos aqui presentes, fui o único
está na manifestação internacional pela paz na família, contra a violência contra a mulher. Tenho uma posição muito ativa na defesa dos direitos humanos, na afirmação e no combate à violência doméstica. Como prefeito de João Pessoa, professora Edilma, tenha certeza, vou fazer os núcleos de defesa da família, levar a Procuradoria do município para a prevenção, fazer convênio com a Defensoria Pública, com a OAB, chamar o Ministério, a Delegacia das Mulheres. Vou mais além. Temos propostas para a criação do Banco da Mulher. A participação feminina, a rede de sustentabilidade, com nome e sobrenome, tem uma política centrada na mulher. Assim, nós temos todo um ativismo em defender a participação da mulher. Temos na liderança da professora Marina Silva. A senhora sabe, quando a senhora lançou seu nome, eu fui o único candidato a combater o machismo que a senhora estava sofrendo. Assim, eu tenho muita tranquilidade que a política não se faz necessariamente por gênero, mas por postura política, cidadã e compromisso com os direitos humanos. Por isso, Carlos Monteiro tem proposta concreta na defesa dos direitos da mulher. Edilma Freire tem 1 minuto para réplica. Eleita a primeira mulher dessa cidade, irei fazer uma política revolucionária para dar um apoio àquelas que mais precisam, que são nossas mulheres, fortalecendo desde a criação de uma inovação através do Cidade Mulher, que é um espaço que a mulher vai ter desde linhas de crédito do Banco Cidadão, a cursos profissionalizantes, há uma atenção especial à saúde, fortalecendo essa mulher, além de expandir o Centro de Apoio à Mulher Vítimas de Violência para a região sul. Nós vamos estar investindo cada vez mais em creches. Quero construir mais 15 creches nessa cidade, garantir mais 5.000 vagas na educação infantil, dentre elas todas com berçário. Quero fortalecer as nossas mulheres com cursos profissionalizantes, com uma rede de cozinhas comunitárias lá perto do bairro, aonde possa fortalecer a mulher e também levar cursos profissionalizantes, levar um olhar diferenciado, um olhar maternal de uma mulher guerreira e forte, que quero representar todas vocês, com muito carinho, com muita responsabilidade e muita representatividade de um futuro melhor. Tempo encerrado, agora o candidato Carlos Monteiro tem 30 segundos para a tréplica. Eu esperava a professora Edilma me rebater, dizendo que tinha participado da caminhada como educadora, como professora em defesa da família e da mulher no dia 8 de dezembro na Praia de Manaíra. Não participou. Lamentavelmente, não dá um bom exemplo de educadora para a nossa cidade. Vou fazer mais, professora Edilma. Vamos levar os núcleos de defesa da vida para as comunidades e vamos criar o Banco da Mulher, uma linha de crédito destinada à mulher empreendedora da nossa cidade. Muito obrigada. A candidata Edilma Freire pode retornar nesse momento para o seu lugar, enquanto que o candidato Carlos Monteiro, do Rede Sustentabilidade, permanece no centro do estúdio e escolhe qual será o candidato agora com quem ele quer debater. Lembrando que Raoni Mendes, do Democrata, será o último a ser questionado neste bloco. João Almeida. Candidato João Almeida, do Solidariedade, pode vir até o centro do estúdio para responder à pergunta do candidato Carlos Monteiro. Lembrando, o candidato Carlos Monteiro tem até 30 segundos para fazer essa pergunta. João, temos defendido como uma proposta original para João Pessoa revolucionar a administração pública, do mesmo jeito que meu processo seletivo e do professor Felipe, meu vice-prefeito. Foi eleito, escolhido num processo seletivo inédito no Brasil, aberto à sociedade. Nenhum aqui candidato teve essa escolha. A escolha veio direcionada de partido ou de tradição familiar. Você sendo eleito, qual é a sua visão de uma administração pública moderna para todos os pessoenses? Candidato João Almeida, do Solidariedade, tem 1 minuto e meio para a resposta. Carlos, eu quero agradecer pela pergunta. Fico muito à vontade em responder. O que falta na gestão é maximizar o dinheiro que temos. O orçamento de João Pessoa é 2 bilhões e 700 milhões de reais praticamente. Tá? Quando eu falei no debate de ontem que ia quitar a prestação da sua casa, que está em casa, Minha Casa Minha Vida, alguns riram de mim dizendo que era uma proposta mirabolante. E eu provei, estou provado, que se enxugarmos a máquina do dinheiro que é botado pelo ralo, dá sim para quitar a sua prestação da sua casa própria, porque pós-pandemia nós iremos sofrer muito, sobretudo o pobre. Iremos instalar, Carlos, em João Pessoa, a tecnologia fundamentalmente. Por que não instalou-se
até então, o processo de tecnologia de gestão na cidade de João Pessoa e em outras capitais. Porque se instalar tecnologia, não vai dar para roubar. A gente vai ter como instrumento a tecnologia não só de enxugamento da máquina, mas acabar definitivamente com corrupção na gestão pública. Não falta dinheiro. Eu disse aqui que ia acabar com a outorga onerosa. Vou sim. A outorga onerosa dá um rendimento aí de 8 a 10 milhões por ano, no orçamento de 2 bilhões. Isso é irrisório. A gente tem que fomentar a construção civil porque gera emprego e renda. A gente vai sim fazer com que as pessoas tenham acesso ao crédito, ao microcrédito, de forma mais rápida, mais célere. Sobra dinheiro. O que falta é vergonha na cara do gestor. E eu estou aqui, já estou provado, com 2 já faltando, que vim aqui efetivamente para separar a polícia dos bandidos. Carlos Monteiro agora tem 1 minuto para a réplica. João, eu não tenho um papel aqui de ser professor, de advogado, nem procurador. Sou candidato e busco ter a mesma isonomia com vocês. Mas, João, você é vereador. Vamos poupar. O orçamento não é de 2 bilhões e 700. O orçamento é de 2 bilhões e 500 milhões, com a frustração de 280 milhões. Assim, nós não podemos fazer propagandas, promessas, sem não ter condição de cumprir. O nosso orçamento já tem uma frustração praticamente de 300 milhões. Nós precisamos, João, enfrentar as isenções de ISS. Nós temos um outro orçamento de 2 bilhões e 600 milhões, praticamente, de isenção de ISS. Temos que fazer uma revisão com a participação do Tribunal de Contas. Vamos mais, João. Vamos ter prefeito e vice sem salários, porque sou servidor público, meu subsídio é superior ao de prefeito e o subsídio do professor Felipe também de vice-prefeito. Vamos fazer uma modernização na administração pública de João Pessoa. Tempo esgotado, agora João Almeida tem 30 segundos para a tréplica. Carlos, apesar de ele respeitar muito, eu quero dizer que você está equivocado. Sou vereador e extremamente atuante. O orçamento para 2021 é, sim, de 2 bilhões, aproximadamente 700 milhões de reais, e é muito dinheiro. Falta um gestor que tenha responsabilidade com a coisa pública. Tá? Eu, por exemplo, eu vou fazer, como você diz, não vai receber salário de prefeito, eu também, e nunca fiz propaganda disso. Vou optar pelo meu salário de policial e só de salário de prefeito vou economizar 1 milhão e 300 mil para as contas. Tempo esgotado, agora eu agradeço a presença do candidato Carlos Monteiro da Rede Sustentabilidade, que retorna ao seu lugar. João Almeida, do Solidariedade, permanece no centro do estúdio e escolhe agora um candidato com quem quer debater. Candidato Rui Carneiro. Candidato Rui Carneiro, do PSDB, pode se dirigir ao centro do estúdio. Lembrando que João Almeida tem 30 segundos para fazer essa pergunta. Candidato Rui, começou o tempo antes aí, pode retomar? Pode iniciar a sua pergunta. Candidato Rui, a gente viu aqui o candidato Edilma dizer que vai fazer uma política pública direcionada para as mulheres. As creches funcionando em tempos de hoje é uma política pública verdadeira e patente para as mulheres. A gente vê que as creches estão fechadas, enquanto o nosso candidato a prefeita, junto com o atual prefeito, fica fazendo carnavais em verdadeiros tumultos eleitorais, enquanto as creches estão fechadas e oferecendo verdadeiras lavagens, como o povo está dizendo, para essas crianças. O que é que você tem a dizer sobre isso? Agora, o candidato Rui Carneiro tem 1 minuto e meio para a resposta. João, nós temos hoje, de 0 a 3 anos, 27 mil crianças fora de creche. Nós estamos propondo começar as construções, mas adquirir na iniciativa privada, inicialmente, 5 mil vagas para que as mães já possam trabalhar, os pais e as crianças estejam bem assistidas nas creches. Temos índices gravíssimos na educação. No 9º ano, as crianças que vão para o ensino médio, 91% não aprendeu matemática, 72% não aprendeu português, dado do PNAD-MEC 2017. E qual é a solução para isso? Informatizar a sala de aula, trazer a tecnologia, valorizando o professor, fazendo essa passagem do analógico para o digital. A criança não aceita mais assistir a aula no formato antigo, do quadro negro, copiando no caderno, copiando no livro. Nós temos que levar tecnologia, interação, imagem, som, ampliar o segundo turno com escola, com esporte, com cultura,
mesmo que a escola não tenha tempo integral, vamos ampliar essas escolas, que essa atividade seja feita em outro local, como nós fizemos quando o secretário de Juventude, lá no Ronaldão, o Ginásio Cidadão, que acolheu mais de 1.000 crianças. Essas são uma das saídas para a educação de João Pessoa. João Almeida tem 1 minuto para a réplica. Você, mãe, pai, que está com seu filho até hoje, sem assistir aula, por conta da desculpa da pandemia, vai ter sim a oportunidade, digamos até a oportunidade e esperança de retomar esse ano letivo perdido. Você que está sendo desrespeitado pela atual gestão, pela secretária de Educação, que inclusive quer ser sua prefeita. Não entra na minha cabeça isso. Tá? Mas você, seu filho vai sim receber um tablet a partir de fevereiro do próximo ano, vai sim ter internet para seu filho recuperar esse ano perdido, juntamente com a aula presencial. Esse ano perdido é um ano que, se a gente não tiver responsabilidade para com isso, esse prejuízo vai ser muito grande para as futuras gerações. A educação, como ela mesma disse aqui, é a base de tudo. Agora, não basta só falar, tem que agir efetivamente. Vamos sim recuperar com tecnologia, com alternativas viáveis e céleres para seu filho recuperar esse ano letivo perdido, porque ele merece respeito também. Agora, Rui Carneiro tem 30 segundos para a tréplica. Todos os países do mundo que se envolveram porque investiram maciçamente em educação. E é isso que nós vamos fazer, começando pelo professor. É importante que o aprendizado, a aula é dada pelo professor. Trazer a tecnologia para a sala de aula. E essa questão das creches, como eu disse, as creches em construção demoram um pouco. Nós vamos adquirir 5.000 vagas na iniciativa privada, fomentando inclusive a economia da cidade. Tempo esgotado. Agora eu agradeço ao candidato João Almeida pela participação. Peço para que ele retorne ao seu lugar. Enquanto isso, Rui Carneiro permanece no centro do estúdio e escolhe qual será o candidato com quem quer debater. Lembrando que Raoni Mendes foi definido por sorteio, o primeiro a começar a perguntar, portanto, será o último do bloco a responder. Nilvan Ferreira. Candidato Nilvan Ferreira, do MDB, pode se dirigir até o centro do estúdio para debater com o candidato Rui Carneiro, lembrando que Rui tem até 30 segundos para fazer essa pergunta. Candidato, a cidade está saindo de uma pandemia e, por isso, no nosso guia eleitoral, demonstrando maturidade, experiência, conhecimento da cidade, nós apresentamos um calendário de ações. Janeiro, fevereiro, março, trazendo as prioridades do que é preciso ser feito na situação de João Pessoa. O que é que você propõe para os primeiros 6 meses de gestão na cidade? Agora, Nilvan Ferreira, do MDB, tem 1 minuto e meio para a resposta. Acho que o senhor está equivocado na questão de pensar num calendário, porque a prioridade a partir de janeiro, deputado, não é pensar em eventos, eu acho que é pensar na recuperação econômica da cidade. Nós temos o Meu Povo e Minha Gente nos bairros, o setor produtivo, vivenciando os reflexos profundos de tudo que a pandemia está representando, e a gente não sabe quando isso vai terminar, até porque não tem nem vacina ainda preparada e autorizada pela Anvisa. Eu acho que nós precisamos recuperar a capacidade de investimento da Prefeitura de João Pessoa. Eu vou dar 2 exemplos aqui para o senhor ter em mente. O dinheiro do BID, o João Pessoa Cidade Sustentável, a gestão atual não teve nem a competência de utilizar cerca de 80% dos recursos que estão aí. São cerca de 100 milhões de dólares, gastaram 10%, 15% desse recurso. E a nova lei, o marco regulatório do saneamento básico vai nos dar uma capacidade de investir nessa cidade para a gente recuperar a economia, gerar emprego, gerar renda. Alagoas fez agora a questão da atualização do marco regulatório do saneamento e a empresa que ganhou vai investir algo em torno de 2,5 bilhões até o final da universalização do esgotamento sanitário. Nós temos que começar 2021 pensando na cidade, pensando no povo, na economia, nas empresas que estão com problemas financeiros grandes, com a perspectiva das ajudas do governo federal acabar agora em dezembro. E nós vamos ter um prefeito comprometido com a retomada econômica e votar 15 no dia 15. Encerrado o tempo, 1 minuto para a réplica. Candidato, ninguém tratou de calendário de eventos. Nós falamos de um calendário de
ações administrativas. Nós vamos priorizar em janeiro as 5 mil vagas em creche, vamos priorizar o mutirão da saúde e o mutirão da geração de emprego e renda. Queria lhe dizer que eu não lhe vejo preparado para essa missão por falta de experiência. O senhor foi secretário de uma administração desastrosa, a administração de J. Júnior em Bahia, que saiu com 76% de rejeição. Com essa mesma conversa de radialista, comunicador, mas sem uma experiência efetiva de ação. Eu queria saber, nessa administração que teve graves problemas, qual foi a sua contribuição? O senhor foi secretário. Qual foi a sua ação em Bahia nesse período que o senhor passou na administração desastrosa do ex-prefeito J. Júnior? 30 segundos para a tréplica, Nilvan Ferreira. Eu não vou aprofundar, Júlio, porque no meu linguajar sertanejo, só quem desfila em cima de cadáveres são vermes. Se o senhor é bom entendedor, então fica para o senhor isso. J. Júnior morreu, não está nem aqui para se defender. A esposa, que hoje é pastora, está emitindo uma nota contra o senhor, porque ela feriu a imagem da família. E eu não vou discutir sobre J. Júnior. Eu tenho Deus no meu coração e a população sabe muito bem disso. Eu vou fazer uma gestão técnica nessa cidade, com universidade, com setor produtivo. Tempo encerrado. Agora eu agradeço ao candidato Rui Carneiro, do PSDB. Peço para que ele retorne ao seu lugar, enquanto que Nilvan Ferreira, do MDB, permanece no centro do estúdio e escolhe agora com quem quer debater. Eu vou debater com o candidato Cícero Lucena. Candidato Cícero Lucena, do Progressistas, pode ir até o centro do estúdio. Lembrando que Nilvan Ferreira tem até 30 segundos para fazer a pergunta. Ok. Candidato, um problema sério que nós temos de forma crucial nessa cidade, que atinge duas bandeiras, o meio ambiente e também a questão do turismo. É a nossa barreira do Cabo Branco, que continua passando por esse processo de erosão. Eu quero saber o que é que o senhor pensa em relação a essa problemática, que eu inclusive apresentei na campanha, de que vou fazer a obra que precisa ser feita e vou em busca dos recursos que precisam ser investidos para recuperar a barreira. Candidato Cícero Lucena tem 1 minuto e meio para a resposta. Candidato, eu quero lhe dizer que há cerca de 18 anos atrás eu fiz um projeto de proteção da falésia do Cabo Branco em parceria com a Universidade Federal do Rio no departamento de correntes marinhas. E a alternativa que ele nos ofereceu seria construído 3 enrocamentos de pedras rochosas e que naquela oportunidade foi estudado, inclusive, onde teria uma jazida de areia com agronometria da beira-mar, para que ela fosse bombeada e criada uma faixa de 100 metros de orla de nova praia, com a alternativa daquela avenida que chega no Gulliver, passar por baixo, inclusive chegando à Ponta dos Seixas, onde eu preparei essa pista na Ponta dos Seixas. Agora, infelizmente, naquela oportunidade, a obra estava orçada em 16 milhões de reais, eu consegui 4 milhões de reais e um senador do PMDB que me sucedeu no Ministério, que era o senador Ney Suassuna, ele simplesmente desviou esse recurso de 4 milhões para iniciar a obra para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, nós vamos voltar com novos estudos alternativas, porque hoje, por exemplo, a tecnologia orienta que esse enrocamento não seja feito mais de rocha, mas sim de airbag, que esses airbags sejam preenchidos com areia, para que não haja uma interferência tão forte na questão das correntes marinhas. Agora, o candidato Nilvan Ferreira tem 1 minuto para a réplica. Preste atenção, meu caro eleitor de João Pessoa, você que está em casa, você que está aí na internet acompanhando o debate. Nós temos nessa eleição pelo menos três pessoas que têm alguma ligação direta com gestões. Cícero já foi prefeito, teve sua oportunidade. O candidato que não vem para debate também já teve a oportunidade. E a representante do prefeito também, já há 8 anos, já também participa da gestão. Nenhum tomou providências para que a barreira do Cabo Branco pudesse ter a obra que precisa ter. Não é airbag não, candidato, são os quebra-mares
que estão contidos no projeto original da barreira e que esses recursos, inclusive a gestão atual, perdeu parte dos recursos junto aos ministérios em Brasília. Nós vamos desengavetar esse projeto, fazer o projeto correto, colocar em prática, ir à procura dos recursos no governo federal e, se for possível, até em organismos internacionais, mas João Pessoa precisa resolver aquele problema. Tempo encerrado, agora o candidato Cícero Lucena tem 30 segundos para a tréplica. Candidato, eu estou lhe dizendo que a tecnologia de enrocamento em rocha, ela dificulta, inclusive, a questão do meio ambiente, porque você vai ter que fazer um caminho de rocha com caminhões que você depois não vai conseguir desmanchar. A alternativa de airbag que eu estou lhe sugerindo é a nova tecnologia, que inclusive é utilizada na Holanda, que são as maiores autoridades em obras na área aquática. Então, nós vamos trazer o que é novo, o que é moderno para essa cidade. Agora, eu agradeço ao candidato Nilvan Ferreira, do MDB, peço que ele retorne para o seu lugar. O candidato Cícero Lucena permanece no centro do estúdio e ele tem duas opções de debate nesse momento. O candidato Ítalo Guedes, do PSOL, ou Anísio Maia, do PT. Ítalo Guedes. Ítalo Guedes, do PSOL, pode se dirigir até o centro do estúdio. E o candidato Cícero Lucena, do Progressistas, tem até 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato, se eu, você ou qualquer pessoa entrar hoje no Google e pesquisar sobre matrícula na escola na cidade de João Pessoa, você vai encontrar uma reportagem recente onde familiares de estudantes tiveram que se deslocar até a frente da escola na sexta-feira, com o acúmulo da segunda feriado, para na terça tentar uma vaga. O que o senhor faria para resolver esse problema? Ítalo Guedes, do PSOL, tem 1 minuto e meio para a resposta. Cícero, a gestão na educação aqui no município não é de agora, ela vem sendo um verdadeiro desastre. Os últimos 8 anos estão aí para comprovar isso. A gente precisa repensar o modelo educacional e ter um diálogo contínuo com os professores e professoras, com os trabalhadores da escola, inclusive perpassando o ambiente escolar, de sala de aula, de ensino técnico, tratando da alimentação, que tem que ser com qualidade e que não pode, num período de pandemia como esse, a prefeitura suspender a alimentação e, quando entregar quentinhas de péssima qualidade, obrigando as famílias a se aglomerarem nas escolas, como também a gente não pode dissociar o ensino das condições sociais desses estudantes, dos alunos e alunas. E é possível a gente ter conhecimento disso. A educação ela precisa ser transversalizada com a assistência social, com a saúde, com outras políticas, para que a gente possa fazer um mapeamento de quem não está estudando, por que não está estudando, quais são as razões. A gente tem hoje, por exemplo, um presidente que defende o trabalho infantil, que é uma das principais causas de evasão escolar e de outros problemas. E aqui a gente tem diversas crianças que estão trabalhando e nesse tempo de crise esse número aumenta. Então é fundamental a gente fazer com que a educação ela tenha um diálogo contínuo com a assistência social para que esses dispositivos da assistência eles possam fazer essa buscativa para a gente saber o que de fato acontece e poder colocar todos e todas nas escolas. 1 minuto para a réplica de Cícero Lucena. A garantia de vagas é o primeiro passo para quem valoriza a educação e compreende a educação como algo importante para mudar a vida das pessoas para melhor, para gerar oportunidade, chance de crescer, se desenvolver e ter uma vida melhor. Então, começamos com a garantia para todos. Boas instalações, valorizando, reconhecendo e treinando e qualificando os professores, remunerando também de forma justa, ter o material didático fornecido no tempo certo e de qualidade, garantir o fardamento, porque infelizmente muitas crianças deixavam de ir à escola porque não tinham a roupa adequada, principalmente no final do ano. Ter a garantia de uma merenda, como nós fizemos, que foi premiado pela ONU como um dos 12 programas mundiais por conta da escolarização, e a eleição de diretores que nós fizemos de forma democrática no nosso modelo de gestão. Ítalo Guedes agora tem 30 segundos para a tréplica. Isso, a gente precisa requalificar as escolas, formar os professores, mas termos políticas que estejam condizentes com o período que a gente vive. A gente está em 2020, não dá mais para a gente ter na escola um espaço de toma lá da cá político.
Não dá para a gente ter candidatos defendendo a educação militar e a violência que esse tipo de educação propaga. E também não dá, candidato, para a gente ter em 2020 uma política de assistência social que se resume a pão e leite. A gente está falando de auxílio emergencial, de Bolsa Família, de políticas que garantam autonomia para as famílias poderem gerir seu dinheiro. Tempo encerrado. Agora eu agradeço ao candidato Cícero Lucena. Peço para que ele retorne ao seu lugar, enquanto que o candidato Ítalo Guedes do PSOL permanece no centro do estúdio e só tem uma opção agora para debater, que é o candidato Anísio Maia, do PT, que eu peço gentilmente que se dirija até o centro do estúdio para que possa acontecer esse confronto de ideias no momento. Ítalo Guedes, lembrando, você tem até 30 segundos para fazer a pergunta. Anísio, a gente está vendo agora o drama que o pessoal do Amapá está vivendo por conta da privatização da energia elétrica naquele lugar. A gente viu as tragédias de Brumadinho e de Mariana por conta da privatização. A gente tem um governo que se preocupa muito mais com as empresas do que com a vida das pessoas, e nós temos mais de 160 mil mortes da Covid-19 por conta de irresponsabilidade. Qual vai ser a sua forma de gerir João Pessoa tratando dessas questões? Agora o candidato Anísio Maia, o candidato Anísio Maia, a partir de agora, tem 1 minuto e meio para a resposta. Candidato, nós vimos agora que os candidatos tradicionais dos partidos conservadores, eles procuram sempre evitar o confronto direto conosco, que nós vamos direto no assunto, enquanto eles ficam arrodeando, distraindo as pessoas com propostas supérfluas, alguns até que não têm a menor possibilidade de ser implantada. Porque nós temos propostas claras, nós que somos os partidos que representamos o campo progressista, queremos ir à raiz da questão, e você foi na raiz da questão. Primeiro, nós somos radicalmente contra qualquer processo de privatização e terceirização no serviço público. Porque para não fazer do serviço público, digamos assim, uma farra das empresas. E é isso que acontece nas prefeituras hoje. Existe um monopólio de grandes corporações que mandam na cidade. São eles que ditam as regras, são eles que ditam as formas até das licitações. Nós temos que quebrar isso pela raiz, fazendo com que a nossa cidade seja compartilhada por todos, e não apenas por um pequeno grupo que manda em tudo. Então você está com razão com o que aconteceu no Amapá. Privatização leva a isso. As empresas monopolizando a gestão, deixando as pessoas longe de qualquer forma de participação. Por isso, conosco, você pode ficar tranquilo, não haverá nenhuma privatização. Do contrário, as pessoas vão participar diretamente da gestão, opinando, criticando e, principalmente, fiscalizando. Ítalo Guedes, 1 minuto para a réplica. O que a maioria dos candidatos que estão aqui defendem é a precarização dos serviços que vai chegar para você. Defendem a privatização dos serviços de saneamento básico, defendem privatização da saúde, da educação, dos diversos serviços, para que você que está em casa possa pagar, tenha que pagar. Eles vendem isso como se fosse algo bom. Mas o que é que a gente vai esperar de diferente de quem quer gerir a cidade com o Partido Progressistas, base do governo Bolsonaro, com o PMDB, base do governo Bolsonaro, com Michel Temer, com Eduardo Cunha? Esse tipo de pessoa não pode ter vez aqui na nossa cidade. A nossa cidade tem que estar preocupada com as pessoas, com o bem das pessoas, que os serviços sejam públicos, gratuitos e de qualidade. É possível. Agora eles querem precarizar para poder terceirizar e privatizar. A nossa política vai lutar ferrenhamente contra isso, para que você que está em casa nos assistindo possa ter vez e possa ter um atendimento público, gratuito e de qualidade. 30 segundos para a tréplica, Anísio Maia. Foi exatamente isso que o PMDB, o partido dos candidatos, fez aqui com o transporte público da cidade, quando privatizou a Setusa, que era uma empresa pública que concorria com as empresas privadas para ter um sistema diferenciado para favorecer justamente as pessoas com menos poder aquisitivo. E foi o que eles fizeram. Pouco a pouco foram, de certa forma, criando dificuldades para a administração da Setusa, terminou sucateada e teve que ser repassada para as empresas privadas. Tempo encerrado. Agora eu agradeço ao candidato Ítalo Guedes, do PSOL, retornando ao seu lugar. E Anísio Maia, do PT, permanece no centro do estúdio, agora para debater com o candidato Raoni Mendes, do Democratas. Anísio Maia, lembrando, o senhor tem até 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato Raoni, as pessoas reclamam muito com as disparidades que existem hoje na cidade, com os investimentos, privilegiando algumas regiões e outras não.
De certa forma, as pessoas ficam se sentindo excluídas, principalmente as pessoas dos bairros, porque precisam do investimento e vê o investimento se dirigir para outro local. Geralmente, bairro mais próximo das praias, onde se concentra a população privilegiada de João Pessoa. Na sua gestão, como é que você vai tratar disso? Raoni Mendes tem 1 minuto e meio para a resposta. Anísio, a partir do dia 1º de janeiro, vamos acabar essas duas cidades. Nós vamos ter o desenvolvimento da cidade pautado em dados. Já que João Pessoa precisa ser uma cidade inteligente, vou colocar o Big Data e a inteligência artificial olhando todo o desenvolvimento da cidade. Eu sei onde precisa hoje de investimento. Bairro das Indústrias, por exemplo, tem toda uma necessidade de infraestrutura, Cidade Verde, Bairro das Indústrias, nós temos José Américo, nós temos comunidades como a do Taipa, o próprio bairro São José hoje necessita, o Alto do Mateus, um bairro bem antigo em nossa cidade e que infelizmente se gasta na Epitácio Pessoa até a praia. Quantos prefeitos passaram de lá para cá que fizeram a troca do canteiro central e agora investindo em calçada, onde não havia necessidade. Veja quantos idosos tem em outras áreas de João Pessoa, em outros bairros, que precisavam de acessibilidade com calçadas e investiram exatamente na Epitácio Pessoa, numa clara evidência de final de mandato para que pudesse fazer a rapa do tacho. Fica muito claro para nós que nós não podemos mais aceitar esse tipo de política. Nós precisamos dos investimentos na ponta. São 2.200 ruas que, inclusive, o candidato ontem de outro partido utilizou tudo aquilo que nós preparamos no nosso plano de metas, que precisa ser calçada, e você sabe disso, nós iremos fazer a partir do dia 1º de janeiro. Réplica de 1 minuto para Anísio Maia. Na verdade, o candidato anterior não sabia nem a quantidade de ruas que precisavam ser asfaltadas na cidade. Errou redondamente. Mas eu queria tratar de outro assunto, questão da gestão. Os políticos conservadores geralmente pensam que sabem tudo. Eles desprezam a participação das pessoas. Eles têm um plano na cabeça que se reúne com seus técnicos e acham que aquilo vai resolver o problema da cidade. Nós pensamos diferente. Para resolver o problema na cidade, nós temos que ouvir as pessoas, estabelecer mecanismos onde as pessoas podem participar. Por isso, nós defendemos um novo orçamento participativo, que ele seja permanente e que as pessoas possam optar durante todo o ano e não apenas uma vez por ano. E mais, nós vamos fazer uma lei obrigando a todo gestor dividir igualmente com os bairros os investimentos públicos, proporcional, naturalmente, à sua população. Aí vai acabar de uma vez essa disparidade. Raoni Mendes tem 30 segundos para a tréplica. Faz 24 anos que nós passamos por gestões socialistas, PSDB, PSB e atualmente PT e PV. Infelizmente, mudou o que a sua vida? Nós estamos cansados desse blá blá blá. Orçamento participativo não mudou uma vez sequer a realidade de um bairro. Tem muitos bairros fazendo abaixo-assinado. Chega de pedir favor, você vai ter direito, a cidade é sua, porque nós temos orçamento suficiente para atender, porque é o dinheiro das famílias que está em jogo. Tempo encerrado, agradeço aos dois candidatos, peço que voltem aos seus lugares e nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais uma rodada de perguntas, confronto direto entre os candidatos à Prefeitura da capital, Rede Tambaú, eleições 2020.